A final da Copa Sul-Americana fez história no SBT e nesse vídeo você confere os principais fatos sobre a audiência em todo o país. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, canal especializado em mídia esportiva, direito de transmissão e aqui você sempre sabe onde seu time joga. Mais uma vez renovando o convite para você conhecer os nossos canais gratuitos no WhatsApp e no Telegram. Você pode escolher o que você quiser, o seu aplicativo. Se inscreva agora mesmo e vamos falar sobre a final da Copa Sul-Americana. No último sábado, dia 28 de outubro de 2023, o Fortaleza ficou no quase. Quase foi campeão da Copa Sul-Americana, empatou em 1-1 com a LDU no tempo normal e na prorrogação, e nos pênaltis o time equatoriano acabou com o título internacional. O SBT transmitiu a final para todo o Brasil, foi a primeira edição com direitos de transmissão vendidos para o SBT em um contrato que vai até 2026. A concorrência do SBT era a ESPN na TV paga e o Star Plus no streaming. Paramount Plus só podia mostrar a audiência do SBT com essa primeira final, principalmente porque era uma final sem envolver times grandes de São Paulo ou do Rio de Janeiro. O SBT escolheu times paulistas durante toda a competição. Na fase de grupos, com 6 escolhas para fazer em 6 rodadas, o SBT escolheu 3 jogos do São Paulo e 3 do Santos. Como o Corinthians ficou em terceiro lugar no seu grupo na Libertadores, a equipe acabou sendo deslocada para a Copa Sul-Americana e a partir de então, na fase de mata-mata com os playoffs, o SBT sempre escolheu os jogos do Corinthians até a semifinal, quando o Timão foi eliminado pelo Fortaleza. Ou seja, o SBT prioriza a audiência de São Paulo. E o primeiro tópico do nosso vídeo é justamente sobre isso. Com o Fortaleza em campo, a final fez bonito no Ibope aqui de São Paulo e o SBT não tem qualquer reclamação a fazer sobre a audiência que conseguiu entre os paulistas. Muita gente, quando eu falei num vídeo aqui no canal que o Fortaleza poderia conseguir 8 pontos de média aqui com o jogo, acabou torcendo o nariz, falando que não ia dar nem 5 pontos, que o futebol do SBT é fraco. Dá uma olhadinha lá no Twitter que o pessoal tava falando, quando começou a transmissão, e o SBT ainda tava patinando com 3, até menos que isso, na pontuação do Ibope. Dá uma olhadinha. Pois é, o que o SBT conseguiu em São Paulo com Fortaleza e LDU foi justamente uma média de 8,5 pontos no Ibope, com um pico de 12,5 pontos nos pênaltis. No vídeo que eu falei assim que a final foi definida no começo ainda do mês de outubro, eu apontava, 8 pontos de média, 7 ou 8, acabou ficando 8,5, e um pico, quem sabe, de 10. Acabou sendo 12,5 graças à disputa por pênaltis. Ou seja, foi uma audiência que ganhou da Globo, mas viu a Record bem atrás. O SBT fez 8,5 pontos de média no período com bola rolando, que é das 5 da tarde até 7h53 da noite, ou seja, que inclui as disputas de pênaltis, e a Record ficou com o SBT, conseguiu aí pelo menos vice-liderar. O segundo fato é que o alcance nacional foi extremamente relevante no SBT. Na média de todas as praças com medição do Ibope, o SBT conseguiu fazer 9,5 pontos. Isso mesmo, a média nacional foi de 9,5 pontos contra 14. Interessaria muito a cidade de Fortaleza, ao estado do Ceará. Mas na audiência nacional, o SBT conseguiu assegurar a vice-liderança e ficar um pouco próximo da Globo, Não é tão próximo assim, mas não fez feio não, 14,5 a 9,5, já a gente vê esses dados completos. Fato é que a Record fez 4,2 no mesmo período e a audiência minuto a minuto do SBT, em média, foi de 6.800.000 telespectadores, ou seja, uma audiência muito interessante. O alcance, que não foi divulgado ainda, certamente é maior, porque não são as mesmas pessoas, não são esses mesmos 6,8 milhões de espectadores que ficam ligados do primeiro ao último minuto da transmissão. Pessoas entram e saem da transmissão o tempo todo, mudam de canal, então o alcance certamente foi maior do que isso em termos nacionais. Além do fato de que o Ibope mede 15 praças, 14 capitais e a região de Campinas, que a gente não tem os dados para mostrar, mas as capitais a gente vai mostrar todas daqui a pouco aqui. E aí tem vários estados do Brasil que sequer tem medição em audiência no tempo real, Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu explico como é que se mede a audiência, então imagine que o alcance foi bem maior do que isso. Terceiro tópico, terceiro fato, é que, como esperado, o SBT deu uma surra na Globo lá no Ceará. A TV Jangadeiro, que é afiliada do SBT, que fez pré-jogo de 2 horas e tudo mais, venceu a TV Verdes Mares, que é afiliada da Globo, com o período de bola rolando, por 38-8. Já a gente vai ver os dados completos aqui também. Uma verdadeira lavada na audiência. Essa era mais do que esperada, além do fato de que o SBT no Ceará, como no Nordeste em geral, tem mais tradição recente com o futebol do que aqui em São Paulo e no Rio. Afinal, a volta do futebol à emissora de Silvio Santos foi com a Copa do Nordeste em 2018, 2 anos antes, um pouquinho mais de 2 anos antes,
de o SBT retomar as transmissões com aquela final Flamengo-Fluminense em julho de 2020. Então, está aí o resultado, né? 38.1 a 8.1, uma lavada do SBT sobre a Globo no Ceará. O quarto fato é que o SBT conseguiu ganhar em mais duas capitais também fizeram isso acontecer. Foram os casos de Belém e de Goiânia. Daqui a pouco a gente vai ver os números também. Então, não foi só em Fortaleza que o SBT ganhou, mostrando Fortaleza e LDU. E o quinto fato, para mim, é irrefutável. A Conmebol acertou demais ao colocar a Copa Sul-Americana no SBT. Porque seria muito difícil convencer a Globo a transmitir uma final de Copa Sul-Americana para todo o Brasil, ainda mais porque a Globo já tem os direitos da Libertadores e fará uma grande cobertura para Fluminense e Boca Juniors no próximo sábado, dia 4 de novembro. E a gente sabe que o SBT se comprometeu a mostrar essa final para todo o Brasil, mesmo que não tivesse uma equipe como Corinthians, São Paulo, Botafogo, que foram os que ficaram pelo caminho. E a Conmebol, quando criou um pacote de TV aberta, junto com a FC e as mídias, na licitação feita em 2022, estava corrigindo um erro histórico. Durante 4 edições, entre 2019 e 2022, a final da Copa Sul-Americana ficou exclusiva em meios pagos e extremamente restritos. Primeiro em VT, mas no horário inacreditável de 5 horas da manhã do dia seguinte, do domingo. Ou seja, não dá, né, gente? Del Valle contra Colón em VT na Rede TV às 5 horas da manhã de um domingo. E aí, de 2020 pra frente, foi a Conmebol TV, aquele famoso pay-per-view que você só podia assinar se fosse cliente da Claro, uma final argentina entre Defensa e Lanús, mas que depois tiveram times brasileiros, né? Em 2021, Atlético Paranaense contra Red Bull Bragantino, e no ano passado, aquela que teria sido uma grande final de audiência na TV aberta, que foi São Paulo e Independiente Del Valle. Agora, o SBT conseguiu dar um alcance muito maior para a final. Mesmo que o São Paulo possa ter tido uma audiência grande, que nunca foi divulgada, aliás, pela Conmebol TV, pelas operadoras, não foi nem perto do que teve o SBT agora com Fortaleza e LDU. E é muito interessante também a gente destacar que, claro, se você for pegar Flamengo lá em 2017 contra o Independiente da Argentina, a Globo deu uma audiência muito maior que isso. Mas o Atlético Paranaense contra o Júnior Barranquilla em 2018, a última final que tinha sido mostrada em TV aberta até então, foi mostrada pela Globo só para o Paraná. E não tem como comparar o alcance, né? A Globo em Curitiba precisaria dar, para chegar a esses 6,8 milhões de pessoas em tempo real a cada minuto, né? Precisaria dar mais de 200 pontos em Curitiba. Então não é isso que aconteceu e nem perto disso, né? Então é um alcance muito grande que o SBT deu em rede nacional para essa final da Copa Sul-Americana. E para a gente comparar com o alcance que o DAZN teve em 2019, acho que a final no SBT poderia ter sido até entre Coquimbo Unido e Coquimbo Desunido, né? Não tinha condição dela ser menor do que foi no DAZN. Então fica provado mais uma vez o quanto é importante ter TV aberta para o alcance das competições em todo o Brasil. Algo que a gente sempre fala, acontece com os Jogos Pan-Americanos, acontece com qualquer evento que fica fora da TV aberta, que é uma distinção que eu não faço, por exemplo, no caso da TV paga. A TV paga e o streaming aberto dá uma briga boa, acho que o streaming aberto ganha da TV paga, eu nunca vi comparações de fato, porque são mídias diferentes, mas aí dá briga sim, se ficar só no streaming aberto contra a TV paga, eu não vejo problema. Agora, quando um evento fica fora da TV aberta, isso é sim um grande problema para o nosso país, e a Copa Sul-Americana agora venceu isso e está garantida no SBT até 2026. Vamos ver agora então quais foram os números da disputa entre Globo e SBT em cada uma das 14 capitais com medição, além do painel nacional de televisão na transmissão de Fortaleza e LDU. Em Fortaleza, o SBT venceu a Globo por 38.1 a 8.1. Depois tivemos aí em Belém a segunda maior audiência em número para o SBT, em números absolutos, né? 15 pontos contra 13.2 da Globo. Em terceiro lugar na audiência do SBT veio uma cidade que não deu uma vitória para a emissora, né? Foi Recife, com 11.2, a Globo venceu com 14.6. E aí em quarto lugar na audiência do SBT, a vitória que eu falei em Goiânia, 10,5 pontos para o SBT contra 10.1 da Globo. Foi uma batalha mais apertada, mas com vitória do SBT sim. Em Vitória, no Espírito Santo, o SBT marcou 9.7 e a Globo marcou 9.8. Olha que empate técnico aí, com uma casa a mais de vírgula, o SBT fez 9.72 e a Globo 9.79, ou seja, foi uma disputa bem apertada. No painel nacional de televisão, o SBT fez 9,5 pontos contra 14,5 da Globo. Na Grande São Paulo, como eu falei na abertura do vídeo, 8,5 pontos para o SBT contra 14 pontos da Globo. No Distrito Federal, 8 pontos para o SBT, 8.1, né? Contra 11.4 da Globo. Em Salvador, 7.9 para o SBT e 19 para a Globo. Em Manaus, 7.8 para o SBT contra 13.8 da Globo. No Rio de Janeiro, 7.6 para o SBT contra 18.8 da Globo. Em Florianópolis, o SBT fez 6.7 contra 15 da Globo.
Em Porto Alegre, a marca da final ficou em 6,2 contra 11,9 da TV Globo. Em Belo Horizonte, o SBT marcou 6 pontos, enquanto a Globo ficou com 14,3. E em Curitiba, a gente espera realmente sempre uma audiência menor do SBT com futebol, né? E, infelizmente a Globo não divulga pra gente ver se as audiências também são menores quando não envolvem times paranaenses, quando envolvem times paulistas, eu não sei como é, porque os times de São Paulo têm uma grande audiência lá, mas com o SBT a gente já viu que é sim um padrão acontecer esse tipo de coisa. Tô um pouco decepcionado com Manaus, dava para ter sido uma audiência um pouco maior. Em Salvador, por exemplo, que sempre dá boas audiências para o futebol, também fiquei na espera de um número um pouquinho melhor para o SBT. Mas, de qualquer maneira, esses são os dados, esses são os números. Eu estou muito contente que a Sul-Americana tenha esse espaço garantido por mais 3 temporadas na TV aberta, com esse alcance, com essa repercussão. A transmissão do SBT teve narração do Kleber Machado, comentários do Mauro Betting e da Nadine Bastos, com reportagens do André Galvão e do Eduardo Trovão, todos eles diretamente lá do Uruguai, em Maldonado, em Punta del Este, beleza? Então, eu te espero aqui no próximo vídeo.